1 Samuel, capítulo 5. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom, junto a este. Versículo 2. Os filisteus levaram a arca do Senhor direto para o templo de sua principal divindade. Chegando pela manhã naquele lugar, os moradores viram o primeiro aviso de Deus. A imagem de Dagom estava caída, prostrada, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Ignorando o que viram, voltaram a colocar a estátua no lugar. Na manhã seguinte, a estátua de Dagom estava novamente prostrada diante da arca, desta vez, porém, sem a cabeça e sem os braços, restando dela apenas o tronco. Ao invés de reconhecerem ser um ato de Deus, tornaram aquele fato uma superstição, de modo que os sacerdotes de Dagom e todos os que entram no seu templo não lhe pisam o limiar em Asdod. 2 avisos foram dados, e os 2 foram ignorados. Então, a mão do Senhor castigou duramente os de Asdod, e os assolou, e os feriu de tumores. Levaram-na, pois, a arca do Senhor a Gate, e depois de cidade em cidade. Em Gate, a mão do Senhor foi contra aquela cidade com muito grande terror. Em Ecrom, exclamaram: transportaram até nós a arca do Deus de Israel para nos matarem. De cidade em cidade, Deus mostrava o seu poder e se deu a conhecer àquela gente por conta própria, já que Israel havia falhado como seu representante na terra. De forma que, reunindo-se todos os príncipes dos filisteus, chegaram à conclusão de que deveriam devolver a arca do Senhor ao seu lugar de origem, pois grande castigo lhe sobreveio, e o clamor da cidade subiu até ao céu. As demais nações deveriam conhecer o Deus de Israel pelo testemunho de Israel. Mas os filhos de Israel deixaram contaminar-se com os costumes pagãos, dando as costas à vontade de Deus. Dentro da Arca da Aliança estava a lei moral de Deus, a manifestação de seu caráter, os 10 mandamentos. No primeiro mandamento está escrito: não terás outros deuses diante de mim. Êxodo capítulo 20, versículo 3. Lá estava, pois, a arca de Deus com os mandamentos do Senhor, dentro de um templo pagão, junto a um Deus fajuto. Percebam que Deus não começou afligindo o povo com sua mão, e sim deixando claro que só a Ele deveriam prestar culto. Mas os filisteus não estavam dispostos a compreender o que se passou ali. Então, além de colocar a estátua na mesma posição no dia seguinte, o Senhor ainda lhe cortou a cabeça e os braços. O recado era óbvio e direto. O Deus ao qual vocês servem nem tem poder, cabeça, nem tampouco nele há força alguma, braços. Contudo, aquele povo estava tão obscurecido por suas superstições que aquilo transformou-se em mais uma delas. E vieram os tumores, morte e aflição. Só assim entenderam que não pode haver comunhão entre o santo e o profano. Diante do que consideravam o principal de seus deuses, Deus o rebaixou ao que Dagom realmente era, um tronco sem vida. O conteúdo da arca, e não a arca, revelava o porquê do grande terror que os afligiu. Dentro da arca estava a resposta. Dentro da arca estava a revelação do Deus único e verdadeiro. Lembram da arca de Noé? Não adiantava contemplá-la por fora. A salvação estava em obedecer e entrar nela. A revelação de que só Deus é o único Senhor estava dentro da arca. No entanto, isso foi ignorado. Deus tornou em vergonha aquela imagem e tornou glorioso o que eles haviam ignorado. Foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Isaías capítulo 42, versículo 21. Então, tornaram atrás, como também confirma o profeta Isaías. Tornaram atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura, e as imagens de fundição dizem: vós sois nossos deuses. Isaías capítulo 42, versículo 17. E isso nos leva à quebra do segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Êxodo capítulo 20, versículo 4.
Deus tentou advertir aquele povo de forma branda, mas eles escolheram a sua indignação. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Jeremias capítulo 10, versículo 10. Deus revelou o conteúdo de sua arca da única maneira que aquele povo entenderia. E por seu poder e força, mostrou que os ídolos são como um espantalho em pepinal e não podem falar. Necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, e não está neles o fazer o bem. Jeremias capítulo 10, versículo 5. Aqueles ídolos antigos não deixaram de existir, só tomaram o formato moderno da promiscuidade, egocentrismo e vaidade. Hoje, a Bíblia tornou-se uma arca da aliança ao lado de deuses erguidos pela idolatria humana. É desconsiderada, ou pior do que isso, é usada da forma errada, para propósitos errados, por pessoas que andam no erro. E de forma proposital, as verdades do Senhor são lançadas por terra. Daniel capítulo 8, versículo 12. Em sua palavra, Deus mostra a sua glória. Seu conteúdo não foi deixado a nós como um amuleto para ser deixado aberto no Salmo 91, ou como objeto de decoração, nem tampouco como um best-seller sagrado, ou um livro comum para ser interpretado de acordo com o interesse egoísta de cada um. A Bíblia é a palavra de Deus, é a voz do Criador, é alimento diário, é fonte de vida, é a verdade, é a espada do Espírito. Efésios capítulo 6, versículo 17. Não se pode esquadrinhar o entendimento do Senhor, amados. Isaías capítulo 40, versículo 28. Mas tudo o que precisamos saber e viver está na Bíblia, e é por meio do está escrito que seremos vencedores, assim como Cristo o foi no deserto da tentação. Mateus capítulo 4. Nenhum Dagon deste mundo tenebroso resistirá àqueles que por palavra e por exemplo revelam o caráter de Cristo. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2. Então, todos contemplarão num só povo os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse capítulo 12, versículo 17. O reflexo do próprio Deus a exclamar: Eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Isaías capítulo 46, versículo 9. Vigiemos e oremos. Bom dia, povo de propriedade exclusiva de Deus. Rosana Garcia Barros.